E aí, pessoas, hoje eu trouxe o que vocês pediram, exatamente, cenas de um homicídio, uma família vizinha. Esse documentário se trata do desaparecimento de Shannon e suas duas filhas, Cici e Bella. Inclusive, é bom ressaltar que Shannon estava grávida de 15 semanas. O documentário ele começa de um jeito muito diferente dos outros documentários que eu tive acesso. Ele é em POV, Point of View ou ponto de vista, como se fosse você mesmo que estivesse dentro da cena e vivenciando tudo aquilo. Eu acho que isso torna ainda mais tenso toda a situação. Logo no começo a gente vê que tem uma ligação de alguém para a polícia. Era uma amiga da Shannon e ela não estava respondendo as mensagens, não estava entrando em contato e nem nada na casa estava se mexendo, mas o carro continuava na garagem, então é como se ela não tivesse saído. Então, as amigas, os vizinhos estavam preocupados com ela, com o que teria acontecido. A polícia chega no local e a primeira coisa que eles fazem é contactar o marido, que logo vem do trabalho e super solícito também, para poder saber onde é que estavam, tanto ela quanto as meninas. Logo no começo do documentário é todo mundo tentando entrar em contato com a Shannon, porque o que se parece é que ela pegou as filhas e desapareceu. Desse ponto de vista, ninguém parece suspeito, até porque tá todo mundo muito solícito e se mostrando a favor de achar todas as três. Pelo menos eu, enquanto espectadora, não via ninguém ali que poderia, ter feito alguma coisa com ela, sequestrado ou assassinado, nada disso. E, inclusive, me deu a esperança de ela estar viva com as duas filhas. Ao longo do documentário, a gente vai tendo acesso a meio que uma narração, porque a Shannon, ela tinha o costume de postar vídeos no Facebook sobre o seu dia a dia, então a gente começa a se apegar tanto a ela, quanto às crianças, quanto ao marido, a relação dos dois, tudo isso a gente tem um acesso muito grande, tanto por conta dos vídeos do Daily Vlog, também com as mensagens de texto que foram liberadas das amizades de Shannon, que, elas têm uma conversa sobre o relacionamento da Shannon com o marido. Então a gente tem acesso a absolutamente várias áreas da vida dessa mulher e ainda assim a gente não consegue saber nem ter nenhuma pista de onde ela poderia estar, o que ela poderia ter feito, e isso deixa o documentário ainda mais tenso. A gente começa a ter umas suspeitas que são indicadas pela polícia. A polícia começa a pensar que ou ela fugiu com as meninas, porque ela achava que o marido dela estava traindo ela, ou ela fugiu com o próprio amante, porque começaram a pensar que ela tinha algum outro relacionamento extraconjugal e ela pegou as filhas e sumiu e desapareceu. O que você acha? Só que, gente, não demorou muito para todo mundo começar a desconfiar do próprio marido. Mesmo que muito solícito, ele estava com um comportamento muito estranho. Ele não chorava, ele não se demonstrava muito triste. Mas você sabe que quando você perde alguém que você ama, você pelo menos chora. Ele não fez nada disso. Então a polícia propôs que ele passasse por um teste do polígrafo. O teste do polígrafo é aquilo que a gente viu em La Casa de Papel, entre Raquel e o professor. Te acostaste comigo solo porque soy la inspectora al mando del caso, ¿verdad? Te acostaste conmigo porque soy la inspectora al mando. No. Deja de mentirme ya, Te joder. estoy mintiendo. ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? No te estoy haciendo creer nada. Raquel, es lo que siento. O polígrafo, ele meio que conta quando você tá mentindo. Então, assim, não tem como você mentir quando você tá passando por esse teste. Já com o marido no interrogatório, a gente começa a ter mais acesso nas mensagens de texto entre Shannon e a amiga dela. Ela relata muito que o marido não queria mais ter nenhum tipo de relação sexual com ela. Ela é bem detalhista com isso. Claro, quando você tá conversando com a amiga, você se abre completamente, você fala de detalhes, né? E a gente consegue ter acesso a esses detalhes. Ela fala que a relação deles não era mais a mesma coisa, que ele mudou completamente com ela desde que ele emagreceu e se tornou um homem dentro do padrão, porque isso acontece também trazem isso na série. E o tempo todo a Shannon batendo na mesma tecla de que ela tinha a certeza que ela estava sendo traída por ele. Nós somos transportados 5 semanas antes do sumiço da Shannon. Ela tinha ido para uma viagem com a família dela, se eu não me engano. Ele não respondia muito, ele não mandava muita mensagem, não dava muita atenção. E nessas 5 semanas, teoricamente, longe da mulher, ele teria ficado sem sexo. E mesmo quando ele voltou dessa viagem, ele ainda não quis nada com ela. Voltamos para o momento do teste do polígrafo. E o que acontece? Ele não passa no teste do polígrafo.
começa a dizer, não, eu não machuquei elas, eu não fiz nada. Naquele momento, você fica tipo, pô, será que ele mentiu em alguma coisa? Será que deu algum erro? Porque ele tava extremamente disposto a achar a família dele. É aí o pulo do gato, meu amor. Ele mentiu sobre não ter traído a mulher. Ele teve sim um caso com uma garota chamada Kiki, nessas 5 semanas em que ele estava longe da Shannon. Aí vem o primeiro plot. Então assim, se você não quer saber do plot, para por aqui. Não assiste mais o resto, mas dá o like, compartilha, comenta o que você acha que vai ser o final, assiste e volta aqui para poder falar o que você achou do final. Porque eu quero saber. Depois de 6 horas de interrogatório, ele pede para chamarem o pai dele. Assim, eu acho que ele não sabia que a sala de interrogatório tinha câmera, mas também é muita burrice da parte dele achar que não tá sendo gravado numa sala de interrogatório. Ele chama o pai dele e ele confessa. Só que o que ele diz? Ela matou as 2 filhas e ele, ao se deparar com aquela cena das 2 filhas mortas, ele matou a Shannon no momento de raiva. Depois de pressionarem muito, da polícia não acreditar na versão dele, ele confessa onde ele enterrou os corpos. Ele trabalhava numa usina de petróleo, se eu não me engano. Não sei se é usina de petróleo, mas enfim, alguma coisa de petróleo, tá? E ele enterrou a Shannon nesse local do petróleo e jogou as 2 meninas, as 2 filhas dele, dentro de um túnel de petróleo. E quando a gente já tá nos 10 últimos minutos do documentário sem ter certeza do que aconteceu. Porque ele continua com a mesma versão e a polícia pressionando para querer saber a verdade. Porque a polícia não consegue acreditar no que ele diz. E adivinha? Ele confessou que ele matou as 3. Ele teve relação sexual com a Shannon numa noite anterior. Quando ele acordou, ele percebeu que ele não queria mais ela, que ele não queria mais aquele relacionamento. E ela perguntou o porquê, e eles tiveram uma discussão, ele se descontrolou e ele matou a esposa. A filha dele entrou no quarto nesse momento e ele disse que tava tudo bem, porque as meninas, elas são muito novinhas, eram muito novinhas. Eu acho que elas deviam ter 2, 3 anos. Ele levou as meninas vivas, com a mãe morta, dentro do carro, até o lugar do petróleo, enterrou a mãe e depois asfixiou as 2 filhas e colocou as 2, enfim, dentro do túnel do petróleo. Sinceramente, eu acho que foi um dos documentários mais chocantes que eu assisti, porque quando você vê algum documentário de serial killer, você já sabe qual é o comportamento e você já espera isso. Mas quando você não faz ideia do que esperar, quando você acha que algo de estranho aconteceu e quando você vê que o próprio assassino está no documentário dizendo que quer ajudar, sabe? Toda aquela dissimulação, você acredita nele no começo? É muito chocante quando você tem acesso à informação correta no final. A minha review achei incrível o documentário, principalmente por eles não nos revelarem o vilão logo no começo e não deixarem claro o que estava acontecendo. Todo esse mistério aumentou só a atenção e eu achei que foi essencial para o resultado do documentário. Minhas redes sociais vão aparecer aqui. Me sigam. Não esqueçam de dar like no vídeo, comentar, compartilhar com todo mundo e ó, um beijo e até o próximo, porque vem aí. Tchau!